Oi, preciosa. Seguindo a questão da identidade, a imagem, semelhança, gostaria de falar alguns pontos com você, muito importantes para que a gente possa compreender o porquê que às vezes fica tão difícil, às vezes até ter o entendimento sobre a imagem e a identidade em Deus, mas o porquê que às vezes a gente realmente não se apropria. Porque muitos de nós já sabemos, já entendemos, às vezes até a gente acredita que está apropriado daquilo quando vem situações e a gente percebe nas atitudes que ainda não estamos nos identificando com aquele que nos criou. Então eu queria trazer alguns pontos muito importantes. E um deles é: como eu posso me apropriar de ter a imagem e semelhança de um Deus que eu ainda vejo tão distante? Ou de um Deus que eu ainda não consigo ter esse relacionamento tão íntimo? Como eu posso desejar, almejar a imagem de Deus se eu não o tenho tão próximo a mim? Se às vezes eu questiono muitas coisas, se às vezes eu olho como um pai que castiga, ou alguém que abandona, ou quando eu não entendi por que em alguns momentos da minha vida eu passei por certas situações, como eu posso estar devota a um Deus, ou amá-lo, ou querer a imagem e semelhança dele, se eu ainda tenho questionamentos no meu coração? Às vezes é difícil. Então, eu gostaria de trazer algo para o seu coração, assim como um dia isso veio para o meu coração. Porque quantas vezes eu também passei por esse momento de me sentir abandonada e falar onde o Senhor está nesse momento. E muitas vezes com o coração até de falar: eu te escuto, eu leio tua palavra, eu estou contigo, eu te amo, eu obedeço, eu procuro te temer, mas eu não estou te sentindo agora perto de mim. E sabe, Yeshua, Jesus, quando esteve ali, que na verdade não foi numa cruz, foi em um madeiro, ele morreu numa árvore com suas mãos estendidas para cima. E quando ele estava ali, ele falou: Pai, por que tu me abandonou? O próprio filho teve o sentimento de abandono. E eu gostaria de trazer um pouco dessa revelação para o nosso coração. Às vezes não é uma questão de abandono. Esse sentimento que muitas vezes eu quero refrisar mais uma vez: não andemos pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles nos enganam, principalmente quando ele parte de raízes da alma. Nós precisamos ter discernimento do nosso autoconhecimento. Por isso que eu falo que às vezes você pode ter um autoconhecimento de algo que você não está discernindo. E nós precisamos discernir aquilo que conhecemos. Precisamos compreender algumas coisas, porque senão fica muito difícil nos rendermos. Fica muito difícil obedecer em gratidão quando a gente tem essas dúvidas ainda no nosso coração. E é muito natural que a gente tenha esses sentimentos, é muito natural que a gente sinta essa solidão. É muito natural que muitas vezes fique difícil sentirmos a presença de Deus que não vemos, quando muitas vezes não podíamos sentir a presença do nosso pai biológico, da nossa mãe biológica, das pessoas que cuidaram de nós, que deveríamos ter certeza do amor deles por nós, e aquilo entrou num amor condicional. Você pode parar para perceber que Deus nos ama de forma incondicional, ou seja, sem condição alguma. O amor dele não depende das condições das nossas atitudes, mas muitas vezes nós nos amamos de forma condicional. Eu me amo se eu estiver fazendo bem, se eu estiver performando. Eu me amo se eu não errar. Eu me amo se eu agradar as pessoas. Eu me amo se. E esse é um amor condicional. E nós não podemos nos amar de forma condicional quando o Deus que nos criou, que é o Deus Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, nos ama de forma incondicional. E isso envolve várias situações, inclusive temperamentos. Se eu tenho a minha linguagem de amor como toque físico e eu não consigo sentir essa presença de forma tão real, é como se eu tivesse um gap, um vazio, uma distância entre o amor real e aquilo que eu desejo e aquilo que eu não tenho. Então, meninas, você, mulher criada por Deus, preciosa, filha do Pai, a pupila dos olhos dele, a menina dos olhos, assim como para mim foi cura entender de que ele também não depende dos meus sentimentos e de que não é porque Jesus, o próprio Filho, sentiu o que é um abandono, o que é não sentir o amparo, não significou que Deus deixou de ser Deus. Não significou que o plano dele não se cumpriria. Não significou que o plano dele já estava consumado. Mas nós precisamos completar a carreira,
perseverar até o fim, porque quando a gente chega lá, a gente recebe todo o entendimento que talvez nos faltou no caminho. E eu gostaria de te dizer que Ele é um Deus presente, um Pai amoroso. Assim como nós desejamos para os nossos filhos o que é bom, assim como eu desejo para os meus pais o que é bom, para uma amiga o que é bom, eu gostaria de que eles tivessem tal coisa. Às vezes eu olho para os meus filhos e eu falo, existe uma diferença grande quando eu atendo o coração de vocês dois. Tenho 2 filhos, Gabriela e Lucas. E eu falo muitas vezes, eu não te dou aquilo que você está merecendo. E por misericórdia você é abençoado. Mas muitas vezes, quando você faz algo que agrada o coração, que honra, que traz alegria, eu tenho vontade de dar o mundo inteiro para você, pela alegria que produz no meu coração. Isso é uma bênção por graça. E nós precisamos compreender que muitas vezes nós vamos ser abençoados por misericórdia, mas Ele quer muito nos abençoar por graça, porque se alegra. E não é numa forma de que temos que agradá-lo, mas é uma forma que retornamos a Ele, aquilo que Ele nos entrega. E para isso você precisa compreender algo. Quando Deus te olha, Ele não quer te mudar. Existe uma diferença entre mudar, transformar e melhorar. Mudar é quando eu mudo de casa, quando eu mudo de relacionamento, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu mudo de país e continuo com as mesmas coisas, sejam boas ou ruins. Melhorar é quando, por exemplo, eu faço uma lasanha, eu tenho o meu prato preferido, uma lasanha de camarão. E sempre eu melhoro um pouco mais ela. E sempre dizem, nossa, tá ficando cada vez melhor. Transformação foi o que aconteceu da água para o vinho. Transformação foi o que aconteceu da morte para a vida. Transformação é quando eu largo o velho e alcanço o novo. É tão bom sentir cheiro de novo, carro novo, casa nova, pintura nova. É tão bom sentir cheiro de novo. E Ele quer nos dar o novo todos os dias. Nós precisamos discernir esse sentimento e esse perfume do novo. Mas para ter o novo, a gente tem que tirar o velho. Nós temos que abrir mão. E quem não já teve um sapato que ele já está velhinho, mas ele é tão confortável? Porque com o tempo, ele foi se amoldando. E a gente se sentiu confortável, mas já está na hora de trocar. Porque ele começa a prejudicar a coluna, porque o velho prejudica, porque ele tem que ser transicionado. Assim somos nós. Então quando Ele te olha, Ele não quer te mudar. Por quê? Porque Ele não criou nada imperfeito. Porque quando Ele te criou e Ele me criou, Ele olhou e falou, agora sim está bom, agora sim está perfeito, agora sim eu me alegro com o que eu criei. Ele teve orgulho do que Ele criou e Ele não criou nada errado. Ele nos olha e fala, eu não tenho que mudar nada, eu só quero moldar. Ele não quer te mudar, Ele quer moldar ao caráter dEle, à estatura dEle, à plenitude que Ele criou. Ele quer moldar segundo o fruto do Espírito. Ele quer moldar a inquietação por alegria, a vã preocupação por descanso. Ele quer moldar o temperamento irado por um espírito manso. Ele quer moldar, Ele não quer mudar. Então eu deixo para o teu coração que quando você fala, eu sou isso, eu quero te fazer uma pergunta e ao mesmo tempo retórica, porque quem é Deus? A palavra diz que Ele é o grande eu sou. Deus é o eu sou. Então quando Ele está em nós, eu sou. E toda vida que você fala eu sou isso, eu sou aquilo, você está falando eu sou Deus em mim. É isso. Eu sou desastrada, Deus é um desastre dentro de mim. Não, eu sou plena. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu sou completa. Porque o eu grande, eu sou, está dentro de você. Então quando você falar eu sou, você está falando Deus é dentro de mim isso. Um abraço bem forte e que essas palavras possam alcançar o seu coração como tem alcançado o meu dia a dia. Um abraço, Orlane Drummond.